Apresentação. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje a nossa menina da mesa, a pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha, da Igreja Batista Nova Jerusalém, o pastor Sérgio Donato da Catedral Metodista Ebenezer, o pastor José Derivaldo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, o pastor Silfarne da Comunidade Evangélica de Mesquita, toda a nossa equipe já aqui prontinha para acolher você, ouvinte amado, que participa conosco do nosso Debate 93 de hoje. E hoje, minha gente, olha, ouvinte nossa dizendo: desde que me converti, sempre escutei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão. Só que após diversas decepções com pessoas e suas pregações, não consigo mais encontrar um lugar para chamar de meu lar espiritual. Como descobrir a igreja certa para congregar? Você já passou por essa dúvida? Você já visitou uma igreja e falou assim: meu Deus, será que esse é o lugar certo para eu estar? Não é aquela dúvida espiritual, não, sabe? A dúvida espiritual, que eu chamo de espiritual, é aquela que você diz assim: ó, Senhor, em que lugar o Senhor quer que eu esteja? Essa é uma dúvida boa, dúvida positiva, que produz obediência. Agora, a outra dúvida é aquela que você diz assim: meu Deus, esse lugar aqui é sério? É isso mesmo? Esse lugar aqui tá sob a bênção de Deus ou não? Quais as características bíblicas da igreja? Como é que a gente pode olhar na Bíblia e falar assim: olha, para ser uma igreja, a igreja precisa ter isso. Na hora da escolha, o que deve pesar mais? E a pergunta que eu faço a você, ouvinte, é o seguinte: as mulheres escolhem igreja diferente dos homens? Os jovens escolhem uma igreja diferente dos adultos? As crianças escolhem a igreja diferente dos adultos? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, porque são pontos de vista diferentes. Isso influencia ou não influencia? Vai lá, irmã, me diga uma coisa: você foi para uma igreja, seu marido foi junto, você disse: a minha igreja é essa aqui. Seu marido disse: não é. Qual foi o ponto em que vocês divergiram? Foi uma questão teológica? Foi uma questão estrutural, física? Bom, aqui não tem estacionamento, então aqui não pode ter. Não, aqui tem um trabalho para homens excelente, trabalho de mulheres aqui é maravilhoso, tem um trabalho de criança, adolescente, não tem nada disso. Aí você diz: também não podemos ficar aqui. Quero ouvir a sua opinião, hein? Deus realmente me quer em uma igreja ou é possível servir o de casa, já que a igreja sou eu? É possível ficar sem estar frequentando a igreja fisicamente, lá presencialmente? É possível ou não? O que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje, que começa tratando aqui agora sobre um outro assunto com a participação da nossa equipe, que nos ajuda muito aqui. Nós estamos aqui com a Marcinha Cartier, uma das comunicadoras de rádio mais conhecidas em todo o Brasil. Nós estamos aqui com a nossa querida Luciana Vasconcelos, que atende você, ouvinte amado. Nós estamos aqui, eu vou chamar de Laura, olha aí, já é Laura. Pra mim é Laura, entendeu? Que participa aqui com a gente, vai ajudar a gente a entender muito bem esse assunto, porque afinal de contas, o que aconteceu? A Assembleia Legislativa definiu ontem uma punição maior para os homens que estiverem frequentando o vagão das mulheres no metrô e também nos trens.
A nota, que é uma nota do O Dia, diz o seguinte: vai custar caro aos homens que invadiram os vagões femininos do metrô e do trem nos horários de pico. O horário de pico é de 6 da manhã às 9 e de 5 da tarde às 8. A Assembleia Alerj aprovou ontem multa que vai de R$ 173 a R$ 1.090 para cada infração do tipo. E vai ficar ainda mais apertado para eles. A lei proposta pelos deputados Marta Rocha e Jorge Pisciani determina que esses transportes deverão ter pelo menos 2 vagões só para as mulheres nos períodos de maior movimento. O texto ainda diz que vai ser enviado para o governador, que vai analisar esse assunto e poderá sancionar ou vetar a proposta num prazo de até 15 dias. A proposta foi aprovada por unanimidade na Alerj. E conversando com as nossas meninas hoje aqui, eu pude ouvir da parte delas algumas considerações importantes. Marcinha, bom dia, bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Você estava me dizendo que achou uma medida excelente, porque isso acontece mesmo. Marcinha, bom dia, bem-vinda. Bom dia, debatedores, parabéns pelo programa. Olha, eu dou, assim, eu bato palmas, tá? É bola dentro, porque o brasileiro, infelizmente, só sente, não é, no bolso quando é punido. Então eu acho que, assim, eu recentemente andei de trem, fui pra Mesquita, no Japeri, e eu pude ver realmente o abuso. Eles tentam entrar mesmo que não caiba, eles tentam entrar. E outra coisa, enquanto tá ali na estação e tal, que tem aqueles guardas que ficam fiscalizando, tudo bem, mas quando tem estação que não tem guarda, os ambulantes entram. Os ambulantes homens entram, invadem e passam no meio da gente, e assim. E eu sou uma pessoa que eu fiz normal, fiz magistério. E eu ia de Madureira até o centro da cidade. Na minha época, a gente sofria muito de normalista e não tínhamos essas medidas, não tínhamos vagões e realmente era um terror. E agora, com essa medida aí, eu acho que é excelente. Cobrar mesmo, punir mesmo, é no bolso que o povo sente. Luciana, você estava falando sobre a fiscalização, que eventualmente uma determinada estação tem lá uma fiscalização, mas depois passa 2, 3, não tem mais. Estamos falando de trem. Isso, eu pego o trem, bom dia a todos, né? Na estação terminal de Campo Grande, e o trem chega relativamente vazio. Aí tem aquele tumulto para entrar, a disputa dos homens com as mulheres, inclusive nos vagões destinados a elas. E em Campo Grande, geralmente tem fiscalização. Eles entram retirando, os homens se escondem, põem jornal na frente e saem a muito custo. Sendo que nas 3 estações seguintes, que não tem fiscalização, eles entram de novo. Quando chega em Bangu, que tem fiscalização, os guardas não conseguem retirar, porque já está super lotado e não tem como eles entrarem e ficar tirando, senão vai atrasar muito a viagem. E não existe a coisa das mulheres dizer, tem um homem aqui, tem um homem aqui. Não, até acontece, mas assim, como a quantidade é muito grande, é até o risco de você acabar apanhando, porque eles não respeitam mesmo. O Laís Norá, que eu chamo carinhosamente aqui de Laura o tempo inteiro. Laís, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, e aí? Eu não utilizo tanto os trens, eu utilizo mais metrô. E assim, eu entendo que precisa mesmo desse tipo de medida, porque existe a questão do abuso de mulheres dentro do metrô e do trem, etc. Mas eu achei uma medida um tanto assim, não vou falar extrema, mas um tanto rígida demais, porque às vezes tem alguns homens, tudo bem que a maioria entra de propósito, mas tem alguns homens que nem percebem que ou então tá com a esposa e tá com a filha entrando de mão dada e entra no vagão e é homem e aí vai levar multa. Eu acho uma coisa meio relativa. Então, assim, concordo que tem que ter, tanto que assim, no metrô, quando eu pego o metrô, o vagão feminino só vai mulher. Eu não vejo homem. Até as ambulantes são mulheres, assim, mulheres entram pra vender produtos. Mas eu acho uma medida, assim, uma multa muito alta para um problema que poderia ser resolvido na conversa. Os guardas podiam chegar e perguntar, olha, o senhor pode sair, o senhor tá acompanhado de alguém, o senhor tá acompanhando a sua filha ou a sua esposa, o senhor pode passar para outro vagão. Eu acho que às vezes, assim, não precisa de tanto. Se a pessoa cometer algum tipo de crime, algum tipo de abuso, se passar a mão numa mulher ou se falar alguma coisa e ofender uma mulher, aí beleza, merece multa, merece cadeia. Mas assim, entrar num vagão, de repente ele nem viu, ele entrou sem querer e eu vou para outro vagão e não dá tempo e aí já foi multado.
Então eu acho que as pessoas precisam rever um pouquinho isso, que eu acho que tá um pouco extremo demais. Muito bem. Tá aí a opinião da nossa querida Laís sobre esse assunto. O senhor quer falar, pastor? O senhor ajeitou o microfone? Pode falar. Condições pastor José Derivaldo. As leis, as medidas extremas do Estado, elas acontecem devido às condições extremas da sociedade. Foi o que aconteceu. Não precisava de medida nenhuma se quem é homem soubesse ser homem. O problema é que falta homem. Tem muito canalha e quase nenhum homem na sociedade. Esse é o nosso problema. Muito bem, tá aí a opinião dos nossos queridos debatedores também sobre esse assunto. As nossas meninas aqui, colegas de trabalho. Olha que frase boa para falar. Colegas de trabalho, muito obrigado. E eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado. Você que está acompanhando aí, você menina que anda de metrô, você mulher que anda de trem, você acha necessário de fato uma medida como essa? Acha que esta punição está à altura ou você acha que devia ser mais? Tá certo? O que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião. Também os homens estão participando aí, a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, especialmente aqui pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319, que também está aberto para a gente ouvir as opiniões sobre a questão de igreja. Como é que você resolve com a igreja? Você já se sentiu naquele tempo onde você disse, meu Deus do céu, é para esta ou é para aquela? Quais os critérios que você utiliza para identificar que uma igreja é bíblica, uma igreja é séria, uma igreja é correta? Não preciso dizer nada, né, minha gente? Mas vou dizer assim mesmo. É quente, minha gente. Olha aí. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Leinha Mendonça, bom dia. Bom dia, meu amado e querido J.R. Desde que me converti, sempre escutei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão. Essa foi a sua frase destacada aqui do texto que a nossa ouvinte enviou. Bom, eu tenho muitos anos de evangélica, aliás, eu nasci num lar evangélico e o meu maior prazer, sem nenhuma demagogia, mentira, exagero, é estar em comunhão. Eu amo estar na igreja. Eu estou na igreja de segunda a segunda, na minha e fora da minha. E amo estar em comunhão com os irmãos. A gente faz até café de comunhão no primeiro domingo para poder juntar o povo. O que acontece é que a gente pensa que na comunhão não tem um desalinho, na comunhão não tem decepção, na comunhão não tem frustração. A Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor dispensa a sua bênção, Salmo 133. Mas ali acontece, porque somos seres humanos, tem coisas que eu faço que não agrada o outro, tem coisas que os outros fazem que não me agradam. Ou seja, relacionamento é isso, igreja é uma família. Dentro de casa a gente também se frustra com algum ente querido. Agora, o que falta muito na igreja é a falta do perdão, é a falta de querer entender a situação, saber que fazer parte de uma igreja é essencial para as nossas vidas. O que acontece com muitas pessoas é a motivação que elas têm. Estão na igreja por causa do homem, estão na igreja por causa daquele pastor, e se o pastor disser alguma coisa ou fizer alguma coisa que a entristeceu, então ela já quer generalizar, e não é assim. Então eu queria dizer que estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, para mim continua sendo maravilhoso. Eu já tive muitas decepções, eu já sofri muito dentro da igreja, pessoas recalcadas, pessoas mal amadas, pessoas que em vez de serem trigo, elas são joio. Eu sei que tudo isso existe dentro da igreja. Agora, a igreja não vai pagar por causa dessa minoria. É uma minoria essas pessoas que decepcionam. Então a gente precisa valorizar mais a comunhão. Pastor Sérgio, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase, só que após diversas decepções com pessoas e suas pregações, não consigo mais encontrar um lugar para chamar de meu lar espiritual. JR, bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Na verdade, JR, pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas. E aí eu vejo que após ser salvo, nós precisamos agora edificar, ter a edificação da nossa fé e receber as instruções espirituais para poder
ter esse crescimento e compartilhar dessa comunidade cristã. A igreja é o lugar de comunhão. A igreja é o lugar do crescimento espiritual. A igreja é onde adoramos a Deus em grupo. A igreja é onde nós temos a oportunidade de aplicar os nossos dons espirituais. Nós cooperamos com Deus na pregação do evangelho indo para a igreja. E desenvolvemos a nossa vida social dentro da igreja. Nós recebemos o batismo, ceia, na igreja. E aí nós temos também o privilégio de contribuir com a expansão da obra de Deus, e nós aprendemos isso dentro da igreja. Então, nós vamos para a igreja para isso tudo, menos para ficar preocupado com a decepção que a igreja pode nos causar. O problema é que as pessoas ficam preocupadas com a decepção que a igreja pode causar, porque ela já está cheia de decepções na vida. E a igreja é um hospital para curar essas decepções e não para trazer mais decepções. Então, essa situação de ficar focada nas decepções vai só atrapalhar o crescimento e a cura das pessoas. Pastor Silfarni, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, querido? Então, Jota, bom dia, queridos debatedores, amados ouvintes. Que bom esse tema ser trazido, porque hoje há uma questão muito forte dos desigrejados, sem igreja, pessoas que entendem que é possível manter uma relação com Deus sem estar relacionado com a igreja. Eu destaquei no final, não sei se já posso antecipar, JR, uma frase, mas só a frase que diz que eu sou a igreja, né? Essa frase só, desculpa antecipar, ela é um equívoco, porque não tem como eu ser a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é individual, a igreja é relacional, né? Então, o que a pastora Léa falou, que o pastor Sérgio também falou, é exatamente isso. Eu vou para a igreja para me relacionar. Deus é um ser relacional, ele é trino, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e criou seres relacionais. O ser humano só é pleno relacionando. Nós somos seres sistêmicos, nós convivemos em relacionamentos o tempo inteiro. Estamos o tempo inteiro buscando relacionamentos. A igreja é esse mecanismo de Deus, onde nós podemos relacionar, como o pastor Sérgio antecipou, exercendo nossos dons e ministérios. Então, essa ideia de que eu não consigo encontrar a igreja, eu não consigo encontrar o meu lar espiritual, ou que eu acreditei que no começo era para viver em comunhão, mas decepções me afastaram, apenas aponta, meu amado, para o que nós estamos vivendo, uma geração hedonista, uma geração egoísta, que só pensa em si mesmo e que não consegue compartilhar. Só para fechar, comunhão quer dizer, na raiz da palavra, compartilhar mesmo. Eu só posso ter comunhão se eu reparto. Eu reparto dons e reparto dores, reparto cura, reparto ferida. Todo mundo dá e recebe, e isso é o relacionamento da igreja. Pastor José Derivaldo, muito bom dia, uma vez mais, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Também queremos ouvir a sua opinião inicialmente sobre esses dois tópicos que aí estão. Desde que me converti, sempre escutei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão, né? Só que após diversas decepções, diz aqui o ouvinte, com pessoas e suas pregações, não consigo mais encontrar um lugar para chamar de meu lar espiritual. Bom dia, senhores. Vamos dar um novo viés para abordagem. Vamos dar um viés psicanalítico. Olha só. A decepção não está no plano espiritual, não está no plano social, seria um plano psicoexistencial, vamos dizer, é uma questão afetiva. A pessoa tem maior ou maturidade emocional e ela se decepciona, tem maior ou menor expectativa sobre as outras pessoas. E essa maturidade ou imaturidade, ela pode trazer de um ambiente do ambiente familiar. Se no ambiente familiar ela já tem uma decepção com o pai, ela já teve problemas no relacionamento com o pai, quando ela chegar na igreja, ela projeta as expectativas sobre o pastor, que ela fala aqui a pregação, então ela está se referindo à autoridade. Então ela vai projetar as expectativas dela, uma tentativa de sarar a alma dela. A alma dela abre-se uma luz de esperança. Agora eu vou me sarar. Ela tem a expectativa de que o pastor seja perfeito e não tenha nenhum dos erros que ela viu no pai dela. Aí ela fica vigiando demasiadamente o pastor e comparando o que ele diz com o que ele faz. Porque o pai mentiu, o pai traiu, fez um monte de coisa. Então ela já está projetando. Ela tem a expectativa dela é de cura. Aí isso é inconscientemente.
Ela tem aquela expectativa. Só que ela fica vigiando demais o líder. Aí qualquer vacilo, qualquer deslize do líder ou qualquer interpretação negativa do líder para ela, do comportamento, aí é como se o mundo dela caísse. O que foi que caiu? Ela construiu um edifício de expectativas de cura da alma dela, ela fez isso inconscientemente. Agora arranjei alguém que vai corresponder às minhas expectativas. E isso não vai acontecer nunca com ninguém, e Deus também não permitiria isso. E o que acontece é que o edifício dela se desmorona. Aí ela diz: grande é a minha decepção. E agora? Eu não acredito mais em ninguém. Aí nós pensamos assim: mas as pessoas estão decepcionando. Não, os líderes nem sempre estão decepcionando. Eles teriam a obrigação de ser perfeito. Eu tenho a obrigação de ser perfeito. Agora não tenho o direito de cobrar a perfeição de ninguém. A obrigação é minha, mas direito eu não tenho de cobrar de ninguém. Agora, o que está acontecendo? As pessoas chegam na igreja, elas vêm de um lar. Nós não procuramos saber o background psíquico de cada membro. Aí você diz: mas nós teríamos que fazer isso? Sim, são nossos irmãos, têm valor para nós, são almas preciosas. Nós falamos tanto do valor das almas, da preciosidade das almas, nós gastamos tanto para conseguir alcançar as almas. Quando alcançamos, parece que acabou o objetivo. Era só alcançar mesmo, só chegar à pessoa. Então nós, a partir daí, não valorizamos a pessoa como uma alma. Nós passamos a ter um relacionamento com ela como se ela não precisasse de nada. A partir daquele momento, irmão, irmã, a igreja precisa de você. Ela não precisa da igreja. Então não procuramos conhecer a família, a história da família, de onde vem, de que religião, quais os laços que a pessoa teve, como é que a dimensão do sagrado da pessoa se desenvolveu, quais foram os primeiros contatos com o sagrado daquela pessoa e em que religião ela teve contato com o sagrado. Porque no inconsciente dela, o que é, vamos dizer assim, a formação, a dimensão do sagrado na alma dela foi formada de uma maneira. Então, qualquer coisa no comportamento meu pode edificar ou pode decepcionar aquela pessoa. Ouvinte então, dizendo: conheço uma senhora que era muito ativa na igreja, ela teve o filho assassinado, depois disso ela não quis mais ir à igreja. Ela disse não saber para onde foi Deus quando ela mais precisou dele. Aí eu ouvi dizer que só JR, que o filho dela aprontava, foi consequência das escolhas dele. Correto? Mas vamos lá, existe essa possibilidade aqui, como muita gente fica quando há uma enfermidade, a perda de um emprego, não é isso? Uma dificuldade no casamento, problema com os filhos. Peraí, Deus me abandonou. E nessa onda aí de Deus me abandonou, tem muita gente, por exemplo, que deixa de ir à igreja e depois diz: ninguém me ligou, ninguém me procurou. Também a pessoa não ligou, também não procurou, mas é um ponto de vista aí, e eu queria ouvi-lo sobre esse assunto, e especialmente a partir do que diz aqui a nossa ouvinte. Existem muitas pessoas, JR, que nós escutamos muito disso, as pessoas que têm as suas perdas, né, de entes queridos, de pessoas que elas oram, né, constantemente para ver Deus salvando, e de repente essa pessoa é tirada, né, ela perde a pessoa, e aí ela cria uma crise existencial dentro dela. Por que Deus fez isso? Onde é que Deus estava que não resolveu o meu problema? Quando na verdade Deus estava no mesmo lugar quando ele entregou o filho dele e viu o filho dele morrer. O problema é que nós criamos expectativas em cima das nossas vontades, esquecemos de saber qual é a vontade do Pai. E em outros casos também, a gente vê muita propaganda enganosa nos púlpitos. As pessoas, elas dizem: vem para Jesus, que Jesus vai fazer tudo, vai resolver tudo, não vai deixar acontecer. E essa blindagem que é proposta nem sempre é real. A gente sabe que no mundo a gente vai ter aflição, no mundo vai ter perdas, vamos ter algumas derrotas, porque é dessa maneira que a gente aprende a viver. Se um pai dá tudo que o filho quer, ele, em vez de criar um cidadão honesto, cria de repente um cafajeste. E é através das dores, das dificuldades que a gente cresce. A Bíblia diz que é a experiência que traz
a esperança, essas coisas, né, que diz lá em Romanos. É dessa maneira que a gente vai crescendo. Então eu penso que, concordando com o que o pastor Sérgio Nonato falou, mas também trazendo este adendo, existe muita propaganda enganosa, gente. Não é assim, a vida do cristão não é assim. Então as pessoas vêm para a igreja não por causa da salvação de Jesus, mas porque Jesus vai dar o peixe e o pão, e nem sempre vai ser dessa que você forma. falou, né, tem todo sentido, assim. Primeiro, a gente entende a pessoa que comentou a perda do filho, por mais que o outro diga que o filho aprontou, uma mãe que perde um filho saiu digamos, de uma sequência natural, né, de morrer primeiro os pais, depois o filho, morrer sempre é uma dor. E culpabilizar nessa hora não resolve muito. A dor é forte, a gente entende a dor, a gente tem que acolher essa dor da pessoa. Agora, assim, como o pastor disse, muito firme, é verdade, o pai estava onde sempre esteve, estava quando o filho foi sacrificado por nós. Agora, a questão do discurso equivocado, pastor Ale, é tão forte. Tem um lema que algumas igrejas usam, do tipo, não sofra mais, pare de sofrer. Se revolte, né? Então, se assim, revolte. Sofrimento, como você falou, faz parte. E tem um texto em 1 Coríntios que eu acho muito forte, que Paulo diz que a tristeza segundo o mundo mata, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então Deus produz tristeza também. Porque você cresce com a tristeza, cresce com as decepções, cresce com as perdas também. Então hoje criou-se um modelo de pregação em alguns lugares, muito equivocado, se me permite o ponto de vista da minha humilde impressão, de que parece que a vida em Deus não tem sofrimento, e a gente sabe que não é verdade. E então a gente quer insistir um pouco mais, você que está sofreu decepções até com Deus, acontece sim, a sua decepção com Deus, você entenda, como o pastor disse anteriormente aqui, é questão interna sua, trate isso com o pai, busque ajuda muitas vezes num irmão, num profissional, num pastor, mas não fuja por causa das decepções, que as decepções fazem parte da vida mesmo. Vamos mais uma abordagem amarga, psicanalítica. A pessoa que tem uma expectativa dessa, é um tipo de pessoa, faz parte de um grupo de pessoas que elas têm essas expectativas. Elas sofrem de um egoísmo tremendo. Aí elas são o centro do universo. Quando elas entram para a igreja que conhece Deus e o poder de Deus, elas incorporam isso aí ao psiquismo dela da seguinte maneira: todo o poder de Deus, a proteção, tudo agora está ao meu favor. Aí o que acontece? Estas pessoas, há uma necessidade espiritual de Deus decepcionar essas pessoas. Precisa de Deus decepcionar essas pessoas, não podem continuar dentro da igreja. Elas sofrem de um egoísmo monstruoso. Elas querem que o cosmos gire em torno delas. E elas talvez não percebam isso. Quem é que está fazendo isso para acordar elas? É Deus que está fazendo. Aí quando acontece isso, elas se voltam para Deus, você percebe que Jó era uma pessoa assim. Jó era a pessoa que o mundo girava em torno dele. E ele confiava demais na justiça dele. Eu sou justo. Então você vê ele fala isso no capítulo 9. Então o que nós vemos, que Deus dá vamos dizer assim, puxa o tapete da pessoa. Se houver vamos dizer assim, algum lugar de arrependimento na pessoa, de cair na real, aí a pessoa vai cair na real e perguntar: por que foi que Deus fez isso? Como Jó fez: se peco, que te faço a ti, ó vigia dos homens? Então ele foi logo agressivo para Deus, mas pelo menos ele abriu a boca perguntando. Agora tem as pessoas assim, elas não perguntam. Deus é sempre o culpado. Eu quero continuar ouvindo os companheiros sobre esse assunto aqui, os nossos queridos companheiros, a nossa querida Leinha Mendonça, o pastor Sérgio Nonato, o pastor José Derivaldo, o pastor Silfarne. Sobre esse aspecto, nós estamos no ponto agora em como descobrir a igreja certa para congregar. Tem valores específicos, tem ponto de vista diferente. O ouvinte aqui dizendo: olha, existem liturgias que eu considero adequadas. O ouvinte dizendo: eu fui numa igreja em que as pessoas cantavam músicas que não eram evangélicas. E ela disse: olha, eu fiquei tão espantada que eu não voltei nessa igreja nunca mais. Pode ter sido só naquele dia, mas cedo naquele dia ou em qualquer dia, a nossa ouvinte disse: olha, isso não vale. A mulher tem uma perspectiva diferente, a mulher vê a igreja como um todo, os homens vê a igreja de maneira diferente. Quem é que decide no final das contas? É o marido e a mulher que vão? É o marido que vai dizer: não, nós vamos ficar nessa igreja aqui. E quando a mulher diz: mas eu não me sinto bem aqui, doutrina é diferente. Quando eles têm formação eclesiástica diferente, formação doutrinária diferente, não. E aí às vezes tem filho adolescente jovem, vai para uma igreja que não tem. Aí chega numa igreja, mas diz: mas esse trabalho aqui de jovem aqui é tudo oba-oba, isso aqui não vai dar em nada. Na verdade,
isso aqui é só festa, é o que diz uma outra ouvinte aqui sobre esse assunto. Eu quero ouvir a sua opinião, tá pegando fogo também aqui, a opinião dos nossos ouvintes a respeito aqui dos vagões de trem e metrô. Muita gente dizendo ela tem que multar mesmo, tem homem que entra, não tem esse negócio de que entrou errado não, porque são carros diferentes, então tem as cores diferentes, vagões são sinalizados, ouvinte dizendo que no metrô tem mais fiscalização que no trem, ouvinte dizendo que tem homem que entra à força, senta e finge que tá dormindo, entendeu? Vira pro lado para que ninguém diga, ô fulano, ele tá lá ouvindo, mas finge que não tá ouvindo. A gente tá acompanhando a gente dos Estados Unidos dizendo assim, ó, tem que multar mesmo, que infelizmente no Brasil as pessoas não conseguem trabalhar no diálogo e na informação, ou mesmo na formação cultural, já existe essa marca. Você concorda com isso? Quero ver a sua opinião também participando aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Vanese Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. Hoje a nossa pergunta é: você conhece alguém que já foi atuante em uma igreja, mas hoje não consegue congregar em lugar nenhum? 93% dos nossos ouvintes dizem que conhecem sim, e 7% dizem que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, pedindo a você que continue ligando, participando, extremamente ativo aqui dentro dessa perspectiva. Nós vamos entrar neste ponto agora. Como é que a gente descobre uma igreja certa para congregar? Pontos de vista, tem ponto de vista diferente? Mulher, homem, jovem, criança, adolescente? Eu quero ver a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Muito bem, Leinha, você acha que tem ponto de vista diferente? Olha, Leinha? eu particularmente nunca parei para pensar sobre isso, né? Você me fez uma pergunta, vou tentar idealizar aí o meu ponto de vista. Eu acredito que haja sim. Eu acho que sim, os jovens preferem uma igreja mais jovial, existem pessoas que são mais pentecostais, né? Gostam mais do reteté, tem igrejas que são mais lentas, mais silenciosas, e tem gente que não gosta desse estilo, já tem gente que prefere, não gosta de pregadores que gritem demais. Eu acredito que as pessoas fazem escolhas, e eu acho que é válido, porque já que tem tantas igrejas, tantas portas abertas, a gente deve estar no lugar onde a gente se sente melhor. JR, sobre existe igreja perfeita, né? Não existe igreja perfeita, porque o dia que encontrar uma igreja perfeita, ela vai se tornar imperfeita por causa de quem chegou. Então, mas existem critérios, né? A gente pode abordar alguns critérios para poder, como disse a pastora Leia, né? O jovem não vai querer ficar numa igreja em que só tem ancião. Só tem ancião, as músicas. A liturgia própria. Então, a gente precisa procurar critérios. E quanto a o marido que escolhe, a esposa que escolhe, é também uma questão de conversa para chegar a um denominador comum, porque quando eu me converti, houve essa situação. Eu queria estar numa igreja e minha esposa não se adequava àquela doutrina. Eu andei com ela em algumas igrejas e logo depois chegamos a um acordo que ela realmente me via muito mais feliz onde eu comecei, que foi na Igreja Metodista Wesleyana, onde eu fiquei na época. Entendeu? Eu acho que isso sim, tem que haver uma escolha, critérios não são tão fáceis, mas um dos critérios é ser uma igreja bibliocêntrica, cristocêntrica, ou seja, que pregue a Bíblia integral, que Cristo seja o centro da igreja. Você deve procurar uma igreja onde, eu penso sempre isso, que os líderes sejam pessoas sérias, perfeito ninguém é, mas líderes sérios, íntegros, né? E o modelo que se adequa mais a você. Eu também concordo com o pastor Sérgio, tem que haver sempre um diálogo em família. Eu acho apenas que, se possível, deve estar sempre o casal na mesma igreja. Às vezes acontece o marido tá na igreja, a esposa em outra, não é saudável, porque nós temos a vida corrida já, a semana toda agitada, se pegarmos os fins de semana para nos separarmos também é complicado. Já aconteceu de pessoas irem para a minha igreja, que a esposa não queria ou vice-versa, e eu trabalhar, às vezes, para que os outros fossem, para que o casal fosse para outra igreja, mas ficassem juntos. O saudável é que fiquem juntos os dois. Acho que o critério, apenas para fechar aqui, é ser o mais bíblico possível, o mais cristocêntrico possível, que nós somos falhos, né? E pastores realmente íntegros. Olha só, o centro da vida cristã da grande maioria dos crentes é a liturgia.
Tem gente que não tem contato com a igreja em nenhum dia, só naquele dia de culto. Ela não tem um momento de ensino, não tem um momento racional, é mais na liturgia. As pessoas que vão a uma igreja na liturgia, existe uma quantidade pequena que são pessoas críticas, racionais, outras são pessoas mais sensitivas, que atendem mais, que é um modelo brasileiro, são mais emotivas. Então, quando você chega numa liturgia, existem pessoas no mesmo nível de idade que são mais racionais, outras são mais emotivas, umas mais, outras menos. Além disso, existem as faixas etárias também. Então, conteúdos racionais, vamos dizer, de mais de 20 minutos para jovens, adolescentes, já se tornam cansativos. Tem que ter alguma coisa para ficar prestando atenção. Então, como na maioria dos crentes, o centro da vida deles é a liturgia, então as liturgias onde estão todo mundo, teria que ter um bom conteúdo racional, porque senão a pessoa nunca vai desenvolver cristianismo nela. Ela vai desenvolver a partir de quê? De músicas? A partir de quê? De, vamos dizer assim, de conteúdos emotivos? Como é que ela vai conhecer o que é a salvação que ela supostamente recebeu? Então precisa de conteúdos racionais. Aí o que acontece? Se uma liturgia ela for só de conteúdos racionais, ela vai decepcionar as pessoas, vai começar a selecionar, vai começar a sair devagarinho, certo? Em 7 anos, numa igreja que tem um conteúdo predominantemente racional, em 7 anos as pessoas emotivas vão sair. E aquela igreja vai se tornar o quê? Vai se tornar uma igreja de pessoas, vamos dizer assim, bem relacionadas tudo, mas uma igreja sem pique. Uma igreja talvez sem ideologia, sem pique. Tem uma boa ortodoxia, uma boa ortopraxia, mas é uma igreja que não empolga as pessoas. Então as pessoas empolgadas, emotivas, elas vão sair. Então essa igreja não é inclusiva. O contrário também pode acontecer. Eu recebi, não sei de que maneira essa pessoa conseguiu o meu celular, ela ligou para mim e disse: pastora Leia, nós temos uma vontade imensa de trazer a senhora aqui na nossa igreja. Aí eu falei assim: vai ser um prazer, se tiver agenda, se tiver vaga, nós estaríamos aí sim. Aí ela perguntou: mas vem cá, a senhora também prega? Eu falei assim: Deus tem me usado na palavra. Aí ela perguntou: mas só mais uma coisinha, a irmã também tem revelação? Aí eu disse: tenho, revelação tenho, a palavra de Deus é a maior revelação. Aí ela disse: não, é aquela revelação assim, você aí de blusa verde, Deus manda dizer, você tem essa revelação? Aí eu disse assim: olha, minha amada, até hoje eu não fui usada dessa maneira. A blusa verde, a blusa rosa, a blusa vermelha, não, Deus ainda não me usou assim. Aí, você sabe o que ela fez, pastor Sérgio Nonato? Pastora Leia, então não vou poder fechar contigo, porque se a gente não trouxer pessoas que tenham revelação, a igreja não aceita. E a líder logo é tirada, né, a pessoa é tirada da liderança, porque tem que ter um reteté. Aí eu falei assim: então, irmã, infelizmente eu não posso ir na sua igreja. Então você vê como as igrejas, elas são algumas, né? Eu acredito que uma parte, elas são, não sei, místicas. As pessoas têm uma tendência a entrar no êxtase. Acontecem certas coisas em algumas igrejas que a gente fica assim, pasmo. Então, esse tipo de gente não vai se dar bem numa igreja onde você fica sentado ouvindo a palavra somente, né? Então é complicado, porque nós cantores, pregadores, a gente fica até sem saber como proceder em determinados lugares. Agora, vocês disseram, por exemplo, que a igreja a ser escolhida aí é uma igreja que tem a Bíblia como centro, né? Onde é pregada a Bíblia. O centro é Cristo, mas está sendo anunciado ali o Evangelho. Muito bem, então vamos lá. Somos todos leigos aqui, nos assentamos, chegamos a uma igreja, pregador, alguém cita um texto bíblico, às vezes lê, lê, sou leigo, certo? Eu tô olhando, o cara tá com a Bíblia aberta, tá lendo, para mim é Bíblia, eu não tenho outra informação, correto? Então, este é um processo que parece que é muito maior do que uma vez. Isso aí. Uma vez, porque se você for numa igreja uma vez, você não corre o risco de você pegar exatamente um dia que foi lá e depois não é nada
daquilo, bom ou ruim. Então, tem algum outro critério assim para você poder aprofundar um pouco mais este aspecto de ser uma igreja que é baseada na Bíblia? Essa questão que você colocou, JR, de ir uma vez, né? Eu acho que tem muito a ver com o comportamento dessa geração mesmo, de ficar, né? Tudo é muito superficial. Então não se conhece uma igreja uma vez como se conhece uma mulher tendo uma relação sexual com ela uma vez só. Fazer uma comparação, desculpa sem viajar muito, mas eu quero transar antes do casamento para conhecer. Você não conhece a pessoa tendo uma relação sexual. Você conhece uma vida inteira, né? A igreja hoje virou isso. Só vão ficar na igreja, vão visitar uma, visitar outra. Para você conhecer uma igreja, tem que andar junto, tem que ir mais vezes, tem que conhecer a liturgia da igreja, como o pastor falou, conhecer o ponto doutrinário da igreja, ver uma sequência de pregações. O que está vendo hoje é essa coisa espasmódica, só aquele espasmo, vai lá, vê um momento, gostei, aqui é meu lugar, daqui a pouco não é mais meu lugar. Está faltando maturidade, faltando conteúdo na vida das pessoas. Muitas vezes a queixa contra a igreja, como nós já falamos desde o começo aqui, tem a ver com as nossas próprias queixas de falta de profundidade. Outra coisa, JR, que eu vejo e eu comento muito, é sobre a formação. O que ocorre é que muitas pessoas, que eu já ouvi de crente falando assim, eu não procuro fazer faculdade teológica porque a letra mata e o texto com um contexto totalmente desfocado, né? Isso é totalmente desfocado, e aí o que ocorre? Acaba não procurando a formação. Quem frequenta a igreja criou esse místico, né? Sobre a letra, sobre a formação, sobre o estudo, quando na verdade nós precisamos ter estudos, porque em outros lugares eles ficam 10, 12, 15 anos estudando para conhecer daquilo que está falando. Sim. E aí as pessoas entram na igreja e acabam pegando pessoas sem formação nenhuma, que acabam abrindo a Bíblia no dedômetro lá, sim, apontando o dedo e criando uma pregação que eles também estão falando para leigos não entendem nada e acabam engolindo o que está sendo pregado. O ouvinte aqui, pastor Sérgio, disse que às vezes a pessoa repete a mesma pregação. É basicamente o seguinte: ele lê Gênesis, tem uma mensagem. Ele lê Apocalipse, a mensagem é a mesma. Ele lê Amós, a mensagem é a mesma. Isso aí. Ele lê Atos, a mensagem é a mesma. Isso ocorre muito. Entendeu? Ou seja, não depende do texto, porque ele não prega o texto, ele prega só lê o texto. Ele lê até Macabeus, a mensagem é a mesma. Macabeus, Ou então só pega uma palavrinha, ou então só uma frasezinha e cria a pregação dele. E aí em muitos lugares está acontecendo isso, e o que ocorre é que você acaba vendo que você que buscou uma formação, que estudou, fez faculdade, acaba sendo banalizado por esse grupo de pessoas que ouvem e o grupo de pessoas que pregam sem formação nenhuma. Ao mesmo tempo, não tem o outro lado, pastor, da pessoa, às vezes, que é formada demais, entendeu? Quer dizer, não é que seja demais, vamos recompor a frase, né? A pessoa tem uma formação excelente e parece que esta formação é suficiente, ou seja, tem muita razão, mas não tem nenhuma emoção. Sim. Ele tem muito conteúdo, mas ele não vive o conteúdo, é um burocrata, é um professor teórico, entendeu? Quer dizer, não tem esse outro lado também? No conhecimento e na graça. Olha, o que nós temos que ter cuidado, graças a Deus que eu creio que no Brasil nós não temos esse problema de ter alguém com muito conhecimento. No Brasil nós não temos. Se temos, eu pelo menos não conheço. O que eu conheço são pessoas que pensam que têm conhecimento. Aí agora, o que nós temos muito no Brasil, que é a nossa dor no momento, nós temos um cristianismo um pouquinho pior do que o cristianismo de Schleiermacher. Schleiermacher definia que o cristianismo era 90% de emoção. Então aqui no Brasil nós estamos um pouquinho pior do que Schleiermacher. Todo mundo que nós criticamos do chamado liberalismo teológico protestante, Schleiermacher até Bultmann, nós somos um pouquinho piores. Porque nós somos, além de existencialista, hoje, o cristianismo é fisicista, egoísta, individualista e exibicionista. Meu Deus. Então, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a emoção é tudo para as pessoas. Então, a igreja é sempre assim, emoção. Aí, o que acontece? Nós esquecemos o seguinte, que a salvação é um decreto de Deus. Agora, o catalisar-se da salvação na alma humana é na dimensão cognitiva. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, o catalisar-se da salvação na alma humana,
acontece na dimensão cognitiva. E Paulo diz, assim como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, e manda que seja arraigado, que seja sedimentado. E isso não acontece sem aprendizagem. Pastor. E nós temos um cristianismo sem comportamento, porque sem aprendizagem não tem mudança de comportamento. Me parece que a mesa tá de acordo com o senhor. Eu acrescento aqui um ponto para ouvi-lo. Nós somos latino-americanos. É da nossa origem a emoção. Nós somos intensos, não é isso? É diferente. Nós somos diferentes de um povo oriental. O povo oriental senta ali, medita durante horas. Para a gente sentar e meditar, hein? Você tá fazendo o quê? Meditando. Aí você vai dizer, você tá meditando. Só se não puder andar. Não, e os outros? Os outros falando, você tá meditando. Você é um preguiçoso, tá sentado aí, foi fazendo nada. A impressão que dá é que a pessoa não tá fazendo nada. Tanto que a expressão meditar passou a ser a expressão me deitar, entendeu? Eu estou aqui me deitando, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, o pastor, olha, pastor, o que o senhor tá fazendo, pastor? Não, eu tô aqui meditando no texto bíblico. O senhor está meditando, pastor? O senhor está à toa, pastor. Não está produzindo nada. Não está fazendo assunto, não está escrevendo nada. O senhor não está falando com ninguém. Vejam, companheiros, aí eu acrescento esse dado, que é um dado da nossa origem latino-americana, que é uma origem intensa, nós somos apaixonados e tal, e intenso em tudo, e isso nos prejudica nesse aspecto. Né? Como equilibrar essas duas coisas, sendo latino-americanos como somos, e a necessidade de alcançarmos esse equilíbrio que o senhor nos aponta aí da razão? Olha, foi boa a sua colocação. Os orientais, eles são mais meditativos, tal, contemplativos. Agora, nós vamos ver também que na cultura oriental há muito mais concretude no conhecimento do que em nós. Para nós aqui há muita teorização nos nossos conhecimentos. Então nós temos e aplicamos pouquíssimo o que conhecemos, e nós podemos ver isso em todas as áreas, começando na área tecnológica até, vamos dizer assim, na sabedoria do dia a dia das pessoas. Então os orientais, eles são muito mais concretizadores dos conhecimentos do que nós. Na verdade, não tem nenhuma cultura nesse mundo que é perfeita, né? A perfeição é o que o reino de Deus propõe para nós. A nossa latinidade realmente, ela é caliente o tempo inteiro, aquela resposta rápida. Nós somos assim. Nós somos latinos brasileiros, que é uma mistura tremenda, e eu sou cearense. O sangue nordestino ferve mesmo, você quer resposta rápida o tempo inteiro. Eu sei contra o que eu luto. Então, talvez eu não tenha uma resposta conceitual geral, Jota, mas pensando em mim, na minha própria história, se eu posso ter a indelicadeza de me colocar como exemplo, eu venho de uma família cearense, sou latino, sou melancólico por natureza, sou botafoguense sofre a mesma vida toda, né? Então, eu também eu sei disso. Então, eu sei, estou com um parceiro do lado aqui, um inimigo da nossa frente ali em Flamengo, mas tudo bem. Não, todo pastor mas assim, então esquece, assunto, daqui a pouco eu apanho na igreja lá. Mas assim, então, assim, cara, é difícil mesmo, isso foi um ponto muito legal. Agora, a gente tem que ter uma cultura perfeita. Eu acho que a gente tem que buscar a cultura do reino mesmo. Como é que os profetas eles agiam, como é que Jesus agia. Ele era um oriental. Se for ficar pensando em cultura, nunca vou conseguir, porque judeu também é oriental. Eu tenho que pensar com a cultura do céu, que é possível. Agora, eu vou ter que fazer um esforço maior. Só para fechar, para ser prático, como o oriental vai ter que fazer um esforço maior para ser mais afetivo. A luta é dos dois lados. Né? Exatamente. Quer dizer, é essa composição aí que vocês falam, que parece que é fundamental, que não é fácil. Não é uma questão fácil, entendeu? Não tá dizendo é uma coisa fácil. Mas quando você parte da palavra, diz o seguinte: olha, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Né? Que você deve perdoar o seu irmão e você deve amar o seu irmão a despeito de todas as suas dificuldades. Talvez para nós seja algo um pouquinho mais fácil do que para outras pessoas quando se aplica esse assunto, que tem a afetividade, tem a emoção, ao mesmo tempo que pode ser exatamente o oposto. Não, porque eu tenho muita emoção, eu não esqueço. Eu me lembro que não é isso? Aí você tem juntar essas coisas, Leinha, e além de tudo identificar que são homens e mulheres, já somos diferentes nessa nossa natureza, passando por isso tudo, ou seja, tem que pegar, ver se eu entendi. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia diz isso.
Então nós vamos aplicar o que a Bíblia diz e não viver daquilo que a gente acha ou a sociedade pensa. Por exemplo, é isso? Tem uma expressão que usa muito brasileira, cordial, né? A própria palavra cordial, a gente parece cordial é quem move pelo coração, é de cardio. O brasileiro é cordial, ele é passional o tempo inteiro, é o que você disse. Irmão, é difícil estar falando, e é difícil para mim, para todos nós nessa mesa aqui, com certeza, mas a base, a bitola, o limite é a Bíblia e o modelo que a Bíblia aponta. E os princípios de Deus são baseados naquilo que ele criou e não nas minhas emoções. E aí eu tenho que vencer a minha cultura, o modo que eu aprendi, como disse, nós somos muito emocionais, e aí a Bíblia vai falar que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Por ser emocional demais, às vezes me torno carnal. E aí elas se discernem espiritualmente, eu vou ter que entrar nos princípios de Deus. E nós entramos nesse assunto porque a pergunta foi: quais as características bíblicas da igreja? E uma delas é que a pregação, enfim, o conteúdo da igreja seja bíblico. Como identificar que esse conteúdo é bíblico se tem alguém que abre a Bíblia e você não sabe se ele está abrindo a Bíblia para pregar a Bíblia ou se está abrindo a Bíblia para justificar a sua própria pregação sobre esse assunto? Foi aí que nós começamos, Lainha. E hoje, mais do que nunca, precisamos ser como os irmãos de Bereia, analisar a palavra de Deus, porque antigamente e até nos dias de hoje tem muita gente que nem abre Bíblia. Tem gente que o que o pastor falou para ele é uma lei. E pode ser que o pastor ou quem pregou não esteja falando de acordo com a palavra. Hoje as pregações estão muito na base das entrelinhas, né, das sublinhas, das supralinhas. É coisa que às vezes você ouve e você fala assim: meu Deus, que isso? Isso é uma revelação poderosa ou isso é uma invenção, né? Tem coisas assim absurdas que são pregadas nos púlpitos e as pessoas acreditam como verdadeiras. Então, querido, você que é novo convertido, você que já é um convertido antigo, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A gente precisa ler a Bíblia constantemente, analisar o que foi pregado, sabe? Porque tem muita gente se perdendo porque está indo atrás de homens, e um cego guiando o cego, vai todo mundo pro buraco. Então, em nome de Jesus, pega a palavra de Deus, que ela seja realmente a sua bússola, e tudo que for pregado considere lendo, né? Porque tem muita gente aí que realmente não está pregando o que a palavra diz. Companheiros, aqui a última pergunta que faz a nossa ouvinte é: Deus realmente me quer em uma igreja ou é possível servi-lo de casa, já que a igreja sou eu? Pergunta a nossa ouvinte. Vocês já disseram que a igreja somos nós, mas qual é a justificativa para dizer não? Olha, nós criamos essa ideia de servir a Deus em casa. Isso é novo, isso é da década de 90, 80, 90, e quem criou isso foi a mídia. Quem criou essa ideia. Não existe salvação fora do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a comunidade de todos os salvos, vivos e mortos em todos os tempos. A representação visível, ou vamos dizer assim, concreta, do corpo de Cristo são as comunidades eclesiais. Então são as nossas denominações. Se a pessoa não consegue manter comunhão com nenhuma comunidade eclesial, ela não está inserida no corpo de Cristo, porque aos que chamou, a Bíblia diz, a estes vocacionou. Então, se a pessoa foi chamada para a salvação, ela recebeu de Deus a vocação, vamos dizer assim, todo o contexto psíquico ou psicoexistencial necessário para se cumprir a salvação. Não importa qual é a eclesiologia, qual é o tipo de liturgia, o nome que essa igreja tem, o formato, se é dentro de um prédio, se é embaixo de uma árvore. Igreja é igreja. É um grupo de pessoas reunidas, convocadas pela fé, eclesias que são chamados para fora. Não tem como ser igreja fora da igreja, não tem como estar ligado ao Cristo, estar ligado ao corpo, né? Então, querendo criar um Cristo decapitado, né? Separado do corpo, não existe. E nós também não somos do corpo, nós somos membros do corpo. Membros do corpo. Né? Não vai subir para o céu uma perninha, e nem uma orelha, né? E nem um pé. Vai ao corpo inteiro. Então, a gente tem que estar inserido no contexto igreja. E o crente fora da igreja, ele é um membro inútil no corpo de Cristo. Está amputado, né? Está amputado. E aí a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 25, que nós não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima
o dia. É um encorajando o outro. É base melhor do que essa, né? já tá. Aqui, ó, na verdade, uma base dessa é Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É um encorajando o outro para justamente... E quanto mais se aproxima o dia, mais estreito vai ficando o relacionamento. Né? Hoje em dia a gente vive no mundo de amantes de si mesmos e estes amantes estão dentro da igreja também. Então a gente é difícil. Relacionamento não é coisa fácil. Deixa eu ver se eu entendi, companheiros. Existem muitos motivos para não ir à igreja. Muitos motivos. Motivos verdadeiros e motivos falsos. Existem motivos que são espirituais e motivos puramente humanos. Espirituais até do ponto de vista de eu não quero ir, ou quem é o mais interessado na minha não ida à igreja? Sim. Quem é que celebra quando eu não celebro na casa de Deus? Quem é que faz festa quando eu resolvo romper com a igreja? Então, são perguntas colocadas aí. Então existe esse aspecto. Existe outro aspecto. De fato, houve um equívoco. A igreja fez uma bobagem. A liderança da igreja fez uma coisa horrorosa. Fez uma coisa antibíblica. Cometeu um ato de heresia. Correto? Então a pessoa, por conta daquilo ali, não vai mais à igreja. Existem casos que a pessoa foi ofendida, foi humilhada publicamente. Então ela diz, olha, eu não vou mais a essa igreja, mas acaba não indo a nenhuma igreja, porque não consegue se adaptar a uma outra igreja que não seja aquela. Enfim, parece que está todo mundo olhando, falando. Então tem vários motivos que as pessoas apresentam para dizer que elas não vão à igreja. Mas apesar disso tudo, vocês estão dizendo, a Bíblia diz que a gente deve ir à igreja. Pelo que eu entendi, vocês disseram que a igreja é o corpo de Cristo. E você não será parte do corpo de Cristo se não estiver ligado à videira, que é Cristo, e que ele estabeleceu que esta imagem aí do corpo tem a ver com a igreja, como Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 12, 1 Coríntios 12, é isso? É isso. Querem acrescentar algum ponto sobre esse aspecto específico aí? O direito que a pessoa tem de escolher se ela não se sente bem mais naquela igreja, se ela foi humilhada, se ela traz lembranças negativas estar ali, ela tem o direito de procurar outra igreja debaixo de oração. Desde que desenvolveu uma morbidez, ela tem que sair. O próprio Jesus disse, onde tiver dois ou mais reunidos, estarei presente. Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos companheiros e a participação de todos vocês aqui ao longo do nosso debate 93 de hoje. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93. Pesquisa 93. Vanese. Então, JR, hoje nós perguntamos, você conhece alguém que já foi atuante em uma igreja, mas hoje não consegue congregar em lugar nenhum? Terminamos com 92% dos nossos ouvintes dizendo que conhecem, sim, e 8% dizendo que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de cada um dos nossos queridos companheiros aqui, gente, sobre a questão do vagão, né? Específico aqui para as mulheres, e agora a multa, quer dizer, a fiscalização já havia, esse é um projeto, vai para o governador sancionar ou vetar, ele tem prazo até 15 dias, é coisa de R$100 e poucos até R$1.000 e poucos para essa multa. Já foi dito aqui que a fiscalização nos vagões dos trens é menor do que nos vagões do metrô, a fiscalização, embora a lei valha para os dois, né? Mas ouvintes opinando sobre esse assunto, ouvinte dizendo, olha, é muito fácil estabelecer aqui a lei, enquanto os vagões, por exemplo, dos trens estão lotados, muitas vezes trafegando com portas abertas, porque estão absolutamente cheios. Então como é que vai fiscalizar isso se aquilo, entendeu, está absolutamente exposto e não há como agir? Uma outra ouvinte traz aqui uma pergunta complicada e difícil. Ela diz, e no caso das homossexuais, elas devem frequentar que vagão? E a ouvinte diz aqui, ó, muitas vezes elas são mais agressivas nesse aspecto físico do que os próprios homens. Fica aí ponderação dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Aliás, uma história impressionante. Olha aqui, Leia, uma mulher viajou a Paris com uma criança escondida numa bagagem de mão. É uma coisa impressionante você imaginar que a senhora tentou embarcar, não conseguiu, tá certo? Aí comprou uma outra
passagem, botou numa bolsa, botou a criança dentro da bolsa, botou a bolsa nos pés dela ali, onde pode colocar, colocou um cobertorzinho por cima, imagino que abriu um pouquinho a bolsa, mas as pessoas viram a bolsa se mexendo. E aí disseram, o que tá acontecendo aí? Piorou quando a criança quis fazer xixi, como qualquer criancinha. E aí a coisa ficou feia. Essa mulher acabou tendo que prestar depoimento sobre esse assunto, porque estava levando uma criança dentro de uma bagagem. Recentemente houve aí um camarada que quase entrou nos Estados Unidos com um brasileiro dentro de um falso tanque de combustível. Tinha um tanque de combustível, um carro adaptado, e aí do lado tinha um outro, que seria um outro tanque, né? Diminuiu o tanque. Do lado do tanque, um brasileiro que ali estava para tentar entrar nos Estados Unidos. Você veja que essas coisas são coisas doidas, né, gente? Irracionais. Acontecem o tempo inteiro, hein? Esse mundo aí tá de brincadeira, não. Muito obrigado aos queridos companheiros participantes do Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, descobri algo pessoal e muito pesado sobre um casal da minha igreja. Eu estou perplexo com o que eles fizeram e ainda mais com a maneira que estão lidando com esse assunto. Eles não sabem que eu sei e também não posso contar como é que eu soube. Entendo que cada um deve dar contas de sua vida a Deus. Eu não sou mexeriqueiro, não. Entendeu? Entretanto, estou me sentindo responsável. Seria melhor deixar pra lá? Procurar os dois e falar francamente seria perigoso? Comunicar a liderança e deixar que eles tomem providências seria a melhor decisão? O que fazer quando a gente sabe de algo e não consegue esquecer? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Leinha, muito obrigado, Deus te abençoe sempre. JR, eu queria pedir oração pelo Luquinhas, lá da minha igreja. Ele não tá bem, tá no hospital agora com a Renata Desidério, e eu peço que orem por eles. Também mando um beijo pra rede de mulheres da minha igreja, pra Raquel, para Mateus, meus filhos, e para o meu maridão, pastor Sérgio. Maravilha, pastor Sérgio, obrigado, querido, forte abraço. Abraço, JR, eu tenho algumas pessoas para mandar abraço aqui, quero agradecer também por mais uma vez eu estar aqui participando pelo convite feito pela rádio. Eu quero agradecer, eu quero mandar um abraço aí pro diácono César e a diaconisa Heloísa, que estão lá no sítio Nova Jerusalém, preparando lá tudo para o aniversário da pastora. Os obreiros, Gaditas, a Tatiane, que está lá em casa, a minha filha que ontem aniversariou, quero dar os parabéns, mandar um abraço para ela, e no sábado é aniversário da pastora, completando 50 anos, nós vamos estar fazendo uma grande festa para ela. Maravilha, parabéns, muito obrigado, pastor José Derivaldo. Eu quero mandar o primeiro beijo da minha esposa, não, ela cobra, né? Claro. E um abraço para os meus alunos do Instituto Bíblico Alépia, lá da igreja da pastora Léa Mendonça. Eles reclamam, se não der, um alô para eles. E os alunos do Instituto Bíblico Sião, lá na igreja Nova Vida, na rua Doel de Câmara. Então, um abraço, pessoal, tô pagando o prometido para vocês. Então, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe maravilhosamente. Amém. Pastor Silfarne, obrigado, querido. Obrigado, JR, obrigado, ouvintes. Quero mandar uns abraços também, por favor. Pastor Cláudio Almeida está comigo aqui me acompanhando, grande amigo do ministério, já mais de 20 anos de caminhada juntos. Alguns que estão longe, a Areza de Nova York, o Jefferson Amado do Japão, que mandaram recados. A psicóloga Érica, a minha querida Patrícia, meu filho Aleph, a todos os voluntários da Associação Vida Plena. Então hoje aos psicólogos no trabalho de atendimento a criança vítima de violência, um beijo para todos, e ao pastor Paulinho da comunidade Nova Vida. Muito obrigado por todos. Vamos orar juntos com o pastor Silfarne sobre esse assunto. Coloca o nome da minha mãezinha. Sua mãezinha também? Ela não tá bem de saúde. Qual o nome dela mesmo? Leni. Leni, Luquinhas, vamos apresentar os nomes dos nossos queridos ouvintes, o tema de hoje. Nós todos os dias oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pedimos a graça do Senhor de maneira muito especial sobre aqueles que estão sofrendo, e que a gente faz aqui o debate todo dia, né? E o ouvinte acompanha, um dia o ouvinte está alegre, está feliz, está cantando, outro dia o ouvinte está triste, está passando por alguma aflição, como a gente mesmo, né? Todo dia nós estamos passando por muitas coisas e sempre dependemos da graça de Deus. Pai querido, te louvamos pela oportunidade que tivemos mais uma vez de te servir as pessoas que nos ouvem.
Eu quero orar, Deus, inicialmente pelo tema do debate, por pessoas que hoje estejam confusas quanto à questão de onde congregar. Nós entendemos pela palavra a necessidade de estarmos juntos. Se há pessoas decepcionadas com a igreja, frustradas com o Senhor, que o Teu Espírito Santo as console e as conduza a um caminho de saúde. Queremos orar pelos pedidos que a nossa querida pastora Leia fez, pelo Luquinha, cuida da saúde dessa criança, para que possa ser estabelecido, também a irmã Leni, que o Senhor possa cuidar da Tua serva, trazendo saúde. Oramos por todos que estão enfermos, Pai, alguém que talvez esteja hospitalizado nessa hora, quem sabe um leito de hospital está nos ouvindo, que o Senhor traga cura, traga consolo. E também oramos pelos enlutados. Sabemos quanto a morte dolorosa não fazia parte do plano inicial. Nós oramos para aqueles que choram a perda de um parente querido, que Teu Espírito os console. Oramos pelo nosso país, que está num tempo de tanto conflito, que Tu tragas solução e paz para a nossa nação e prosperidade. Oramos assim, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.